De repente, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto. Versículo 21 diz assim: pois dizia essa mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar nas vestes, serei curada. Amém? Feche os teus olhos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Tua palavra foi lida. Capacitação humana, ela não me dá autonomia para falar com tantas pessoas aqui e pela internet, quando assistir o programa Pensando Bem. Essa mesma palavra, a única palavra que nem está redigida, alcançar a vida de todas as pessoas e se tornar bênção. Mas se o Senhor me usar apenas como instrumento na Tua presença, quero que essa palavra alcance as nossas necessidades e hoje abra um novo horizonte em nossas mentes, para que venhamos observar o Teu poder e poder usufruir desse poder sobre as nossas vidas. É isso que eu quero que aconteça sobre as nossas vidas nessa manhã, através do nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente. Assentando, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor. Os dias que nós vivemos, aliás, não é os dias que nós vivemos, a coisa sempre foi complexa. Queria que você entendesse que lá em Mateus capítulo 6 tem uma parte que Jesus, ensinando para os seus discípulos, falou assim: o tempo sempre foi difícil, antes dos profetas e agora, e ainda continua sendo. E muitas vezes nós somos cercados de várias circunstâncias que vêm para entristecer a nossa mente. E eu tenho falado que Satanás tem usado de algumas atribuições para justamente intervir no nosso psíquico. Eu quero que você entenda muito bem isso. A nossa boca, o nosso viver está muito direcionado àquilo que nós falamos. Vem lá desde Provérbios, que fala assim que a vida e a morte está no poder da língua e você vai sobreviver daquilo que você fala. Então isso é muito importante para nós nos qualificarmos durante o dia ou durante a nossa vida aqui na face da terra, para que possamos experimentar algumas coisas boas. E daí a gente começa a raciocinar. Não sei se você tem esse hábito, mas eu gosto de conversar às vezes comigo mesmo, Ficar elaborando as perguntas. E por que tanta coisa difícil, tanta coisa ruim no mundo? E muitas vezes a gente lê a Bíblia e às vezes parece que você não consegue conjugar toda a circunstância que está acontecendo com a Bíblia. E parece que as coisas não entram numa engrenagem, Eu sempre gosto de falar para vocês que a vida é uma grande engrenagem e as circunstâncias são engrenagens menores, que faz um todo andar. E muitas vezes parece que falta um encaixe, a coisa parece que não vai bem. Hoje, quantas pessoas que não vão nem almoçar, Porque desses dias para cá, não sei se de quinta ou sexta-feira para cá, descobrimos que a carne que a gente come não é boa, Então você dá uma olhadinha na ração do teu cachorro, se for importada, Quem sabe, o cachorro está mais protegido que nós. Aí você fala: como é que eu vou viver? Então eu vou comer só verdura. Você já leu sobre agrotóxico? Se você for ler, você deixa de comer verdura. Então eu vou comer peixe. Não vai comer peixe. Você já percebeu que tem o cação que é criado no cativeiro e o salmão que é de cativeiro e o salmão que vem do mar? O que é de cativeiro, inclusive a cor, a rosada, é tudo pigmentação da ração que você come. Aí você fala: meu Deus do céu, vou comer apenas ovos. Tudo bem, se você criar a galinha caipira, que ela come sua terra e o mato, o ovo é bom, Aí você fala: onde eu vou parar? Você vai parar na Bíblia. Porque em Deuteronômio fala que o Senhor vai abençoar o teu celeiro e tudo quanto você pôr a tua mão vai ser abençoada. No Novo Testamento, Jesus fala assim: dentre as coisas, quando você segue Ele, se bebesse alguma coisa mortífera, não faria mal nenhum. Então, a nossa saída é ter Jesus Cristo em nossas vidas, do começo ao fim, da hora que levanta, da hora que dorme. Só que as circunstâncias que nós, seres humanos, vamos vivendo, vai nos induzindo a cada vez orarmos menos, porque estamos cheios de tarefas. Durante o dia, já acordei atrasado, porque eu preciso trabalhar, e sai aquela correria o dia inteiro. Almoça, não ora a Deus, vai comer um lanche, não ora a Deus, vai dormir, não ora a Deus, e começamos a viver da forma com que o mundo quer que vivamos, sem nenhuma atração espiritual em nossas vidas.
Infelizmente, por falta do conhecimento da palavra, a gente acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa pela gente, né? Não, porque Deus vai cuidar de mim, certo? Deus cuida de todas as criaturas. Você tem ar de graça todos os dias, você tem a chuva agora um pouco atrapalhada pelos homens, né? Quando não chove de menos, chove demais. Mas tudo bem, só você não morar numa baixada, né, Márcio? Mora num lugar mais alto, que aí você não morre afogado. Então Deus já dá, Deus já cuida de nós. Você já pensou se o ar fosse propriedade dos governos? Você pensa que está ruim, podia ser pior, né? Você já pensou se você tivesse que comprar um metro cúbico do ar? Aí estava enrolado. Isso Deus dá, Deus está cuidando da criação. Agora, nós precisamos entender que além de criaturas de Deus, nós podemos nos tornar filhos de Deus, comprados com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes essas coisas estão sendo tiradas de nós, ou nós não estamos praticando, porque estamos sendo induzidos a viver do jeito que o mundo quer que vivamos. E desculpa te lembrar, mas lá na Epístola de João, capítulo 5, fala que o mundo já está no maligno. O mundo é as coisas que estão acima da terra, as intenções de todas as circunstâncias criadas pelas pessoas. Esse é o mundo. Porque se você lembrar, tudo que nós temos vem da terra, e a terra e toda a plenitude continua sendo de Deus. Nós temos bênção, mas nós estamos vivendo pela bênção ou porque as pessoas querem que nós vivamos? Quantas vezes que somos induzidos a fazer coisas para agradar pessoas, que depois a ação vai gerar uma reação contrária àquilo que você queria. E quando nós vemos que a coisa já está ruim, a gente pensa assim, nossa, mas como que isso aconteceu? Porque não virá sobre vós tentação, senão humana. 1 Coríntios 10, 13. Antes, com cada tentação, Deus também pode te dar no escape. Nós fazemos, ou quando não fazemos, achamos que não vai ter nenhum peso. Vai ter. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não buscarmos a Jesus Cristo, o mundo vai fazer o que quer de nós. O texto que nós lemos hoje, uma mulher, isso que eu queria frisar nesta manhã. A mulher vinha há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Quando você entra um pouco mais na história, algumas versões falam que era uma hemorragia nasal, ela tinha um sangramento do nariz muito forte, e aquilo já tinha consumido todas as coisas naturais dela. Diz que ela já tinha procurado médico, já tinha gastado todo o seu dinheiro. Ela estava uma pessoa que não tinha mais o que fazer. Os seus recursos naturais haviam se acabado. Então diz a história que ela andava com panos, e aqueles panos iam se sujando, ela ia dispensando e pegando outro. Era uma pessoa que já não tinha mais um convívio social, era uma pessoa que já não tinha mais o dinheiro, porque tudo foi gasto e nada foi resolvido. Mas um dia ela tomou uma decisão, pois dizia essa mulher consigo mesma, isso que eu quero ativar na nossa mente hoje. A mulher falava com ela mesma. Quando ela falava com ela mesma, ela estava fazendo o quê? Ela estava pensando na circunstância que ela estava vivendo. Quem sabe até então, essa mulher vinha de uma circunstância que, procura tal médico, foi lá no médico. Irmãos, e tem coisa que o médico não vai resolver. Tem coisa que nós temos que pedir o poder de Deus. Quando nós estamos por tratamento, eu sempre oro e peço para que Deus dê... Igual, a pessoa vai passar por uma cirurgia, pede oração aqui na igreja. O que a gente faz? A gente ora pelo médico, pelo anestesista, por toda a equipe que vai trabalhar naquele centro cirúrgico, para que eles sejam abençoados por Deus, todo o conhecimento que eles já têm seja aplicado. Se faltar conhecimento, que Deus dê conhecimento para eles naquela hora, para que uma vida seja salva. E muitas vezes isso não dá. Precisa de algo sobrenatural. Essa mulher, talvez ela foi atrás de tudo que falaram para ela. Se você pôr uma erva no nariz, ficar de ponta cabeça 3 dias. Quando a gente está no desespero, a gente faz qualquer coisa. E essa mulher talvez foi tudo. O que o mundo tinha oferecido para ela, ela foi atrás de tudo. Mas porém tem coisas que o mundo não resolve para nós. E nesse momento ela pensou consigo mesma. Nesta manhã eu queria que nós fizéssemos uma reflexão sobre o que nós estamos passando e os problemas que estamos enfrentando. E se não está na hora de nós conversarmos conosco mesmo. Porque eu quero que você entenda uma coisa muito sutil. Quando ela pensou consigo mesma, se eu conseguir apenas tocar nas vestes daquele homem, eu serei curada. Ela colocou uma determinação na sua mente, ela fez o seu corpo trabalhar em forma daquilo que ela estava precisando. Queridos, e só lembrar para você que não foi assim fácil. Ela elaborou um plano. Quantos de nós temos planos?
Hoje é o primeiro dia da semana, mais um tempo, né? Todo tempo é dado por Deus e há tempo para todas as coisas. Essa semana, de 0 horas de hoje até 11h59 de sábado que vem, é um tempo de uma semana. E graças a Deus pelos tempos, né? Você sabe que muitas vezes falta nos meditar. Essa semana eu fui a um velório muito triste. Um rapaz que nós éramos amigos quando éramos crianças, adolescentes, né? Juniores lá em São Paulo. Ele sempre estava na minha casa, sempre estava na casa dele, as nossas famílias tinham muita amizade. Depois eu mudei de São Paulo e fui para várias cidades. E essa semana, quarta-feira à noite, saímos aqui da igreja, teve trabalho de homens e de mulheres. Aliás, os homens que não vieram perderam uma palestra excelente, viu? Onde é que está o China? O China está aí? Está lá no estúdio, né? Você conseguiu quebrar mais uma corda, China? Pelo amor de Deus. Né? Trouxe uma palestra muito boa a respeito do cansaço espiritual. Overtraining espiritual. E as mulheres tiveram a oração aqui com a pastora Miriam. Se você não veio, toda quarta-feira após a ceia, se encontram homens e mulheres. Eu quero ver se até domingo que vem eu já programo um encontro de casais para esse mês ainda. Hoje que dia que é do mês? 19? Vamos ver se a gente faz na última semana. A última quarta-feira a gente vai bater um papo sobre casais. E eu queria abordar a criação dos filhos a respeito da tecnologia. Eu vi lá uma matéria, achei muito interessante. Acho que a gente precisa conversar sobre isso. E abri o celular para ir embora e no Face tinha a tia dele postando que tinha perdido uma sobrinha. Aí eu lembro que eles eram 3 irmãos, né, 2 meninas e ele. Aí eu liguei para ela, falei, quem que faleceu? Aí ela contou que era a filha desse meu amigo. Uma menina de 33 anos, primeiro filho, mas a gestação estava se dando nas trompas. Então segunda-feira teve que fazer uma cesárea, né, que ia pôr a vida dela em risco, e retirou a criança com 3 meses. Aí ela ficou segunda, terça e quarta internada, estava bem. Quarta de manhã o médico passou, falou para ela ter paciência, que nos próximos 6 meses já iria estar tudo bem, ela poderia tentar uma nova gravidez, estava muito bem com o marido dela. E na quarta-feira à tarde o marido foi buscar. Ela levantou da cama, saiu no corredor, caiu morta. Pum. Aí foram ver se era AVC, se era o AVC cerebral, né, acidente vascular cerebral ou o cardíaco. E por fim, eles fizeram a autópsia, e depois eu nem perguntei sobre o que era, mas ela morreu na hora. Esse corpo foi trasladado de São Paulo para o Paraná, e daí nós fomos lá. E foi me dada a oportunidade de falar algumas palavras. E a morte, ela é uma coisa trágica, né, para as nossas vidas. E eu não sou a favor daquela ideia que os homens criaram, que Deus recolhe uma flor do jardim. Foi bem no velório do irmão Valdir, esposo da irmã Tereza, que isso me veio, porque é muita tristeza, né? E o irmão Valdir, eu gostava dele demais, então aquilo me doeu. Falei, Deus, o senhor desculpa, né? Se o senhor quiser explicar bem, se não explicar também, eu confio no Senhor e está de bom tamanho. Mas o negócio que o senhor levou uma florzinha e o senhor ficou feliz com a florzinha aí no céu. E aqui na terra o jardim ficou vazio e todo mundo que estava em volta ficar triste, não casa bem, né, com a ideia que eu tenho de quem é o Senhor. Aí naquela noite o Espírito Santo tratou no meu coração, porque não foi Deus que criou a morte, viu? A morte foi criada pelo pecado. Se vocês lerem a Bíblia, eu peço para vocês, por favor, leia a Bíblia. Mas leia de manhã, não vai ler a Bíblia de noite, cansado, aí dorme com a Bíblia na cara, ou com o celular ligado, pega fogo na casa, e morre, vai falar, foi salvo porque morreu lendo a Bíblia. Não, você pode morrer de outras coisas. Leia de manhã. Mas eu preciso levantar cedo. Dorme mais cedo. Só porque o mundo quer que você fique fazendo as coisas até 3 horas da manhã, você vai fazer, dorme mais cedo. Você sabe que você tem que ter, tem gente que com 6 horas de sono está excelente. Tem gente que precisa de 10 horas. Faça a tua programação e viva. E leia a Bíblia. Porque até então, o mundo tinha sido criado, Adão e Eva no Éden. Por favor, leia a Bíblia cronologicamente, para você não se perder. Porque a Bíblia requer inteligência, viu? Você não pode ser conduzido. E no Éden, Adão e Eva ocorreram na desobediência. Quando foram colocados para fora, veio a consequência do erro. A mulher ia ter dor de parto, o desejo da mulher seria para o seu marido, que é a submissão, não é subjugar.
trabalhar. Ela faz a missão do marido. E o marido, o chefe da casa. Dentre as coisas, ele iria ter que trabalhar para sustentar a casa. E dentre o trabalho, que seria do suor do seu rosto, do pó ele veio, para o pó ele voltaria. Então Deus não criou o ser humano para morrer. A morte veio pela introdução do pecado na vida do homem. Aí você fala, então está tudo perdido. Não, porque Jesus Cristo veio para anular as obras do pecado. Aí quem aceita Jesus como seu Salvador, se torna um cristão, ele tem a salvação de um tempo que está na terra, porque o tempo que nós estamos aqui, segundo o livro de Salmo, é de 70 anos, né? O que passa disso é cansaço e enfado, 70 anos. Nesses 70 anos você pode fazer o que você quiser. Se você fizer conforme essa mulher falou, se eu aceitar Jesus eu vou ter a vida eterna, ótimo. Você também tem o direito de não aceitar Jesus. Isso não é por imposição, isso é por conhecimento e o querer. Quando a pessoa decide por Jesus, não, eu quero ser um cristão. O que aconteceu com Jesus? Enquanto Jesus de Nazaré foi um homem, um Deus em forma de homem, que passou por todas as circunstâncias que nós seres humanos passamos. Já te pedi, leia a Bíblia com essa atenção. O que Jesus passou? Ele foi afrontado, ele foi desafiado, como todos nós somos. Morto, ressuscitado como Cristo. Cristo vai de volta para Deus. Se você seguir o caminho, um dia nós seremos devolvidos para Deus. Porque o bom pastor e o sumo pastor é Jesus Cristo, que vai um dia nos devolver para Deus. Essa é a linha que nós vamos viver. Mas para isso nós precisamos querer. Quando nós queremos Jesus Cristo, a morte do pecado já não impera mais sobre as nossas vidas, porque em Cristo nós temos a nossa ressurreição. E naquele momento triste, muito triste, a família estava toda lá, os avós, revi muitas pessoas. Fazia 35 anos que a gente não se via. E eu tenho eles lá no Face, tudo. Mas assim, bem, a gente vai se falando quando dá certo. Com ele eu ainda não tinha falado, porque ele usa o Face da esposa dele. Quando eu vi aquela morte, eu falei, cara, não posso deixar de ir lá, né? Se fosse festa de casamento, fazer churrasco aqui mesmo, comer por aqui, não precisava viajar. Mas aquilo me deixou triste, porque é mais ou menos a idade da minha filha mais velha. Agora, quantas vezes na vida que nós temos nos colocado no lugar das pessoas? Porque o mundo não nos ensina mais isso, né? Nós estamos vivendo no egocentrismo ferrado. É eu com os meus problemas, porque a minha gripe é mais forte do que a gripe dos outros. O meu desemprego é mais agravante do que o desemprego dos outros. E Paulo reflete isso em Romanos capítulo 16, quando ele fala que nós, seres humanos, estamos olhando apenas para o nosso umbigo. Está faltando o amor de Deus no meio da nossa sociedade. E nós, como cristãos, temos que nos abastecer desse amor para levar esse amor às outras pessoas, porque nós não estamos vendo mais isso. Você acha que uma pessoa dessa, que coloca produto na carne para tirar o cheiro e vender, tem algum amor por alguém? Por causa de dinheiro. Um dinheiro maldito, que um dia ele vai morrer, porque esse dinheiro... Gente, com todo respeito à tua inteligência, esses dinheiros roubados vai ser maldição na vida dessas pessoas o resto da vida. Quando essas pessoas morrer, a família vai se matar por causa disso. Porque não tem bênção nessas coisas. Aonde está o amor? Pessoas trocarem selo de uma coisa tão, né, que a gente confia no papel. Essa carne tá com... É CIF, né? O selo lá. Trocaram e venderam para nós. Essas pessoas, elas têm conversado consigo mesma. Elas têm analisado a vida de uma forma concreta. Estou fazendo bem ou estou fazendo mal? Se eu estiver fazendo bem, o amor de Deus está na minha vida. Se eu estiver fazendo mal, desculpe. Mas não é Deus. Se não é Deus, é o demônio. Não tem a terceira via. Ou nós acreditamos em Deus, o Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, ou estamos à mercê dos demônios. E quantas vezes que não colocamos a nossa cabeça para funcionar? Quantas vezes que nós estamos vivendo pela circunstância do mundo? Pela sede do poder, viu? Quem nós somos, irmãos? Hoje nós estamos aqui, daqui a pouco não sabe o que vai acontecer. Mas se acontecer, estamos preparados para quê? Porque essa mulher um dia pensou assim. E ela teve que pensar assim. E às vezes nós não estamos pensando assim. Pensou consigo mesma. Se eu tocar no vestido daquele cara, eu vou ser curado. Só que é o seguinte, há de combinar comigo, que tocar em Jesus não era fácil.
aonde ele andava, qualquer lugar da Bíblia que você, principalmente no Novo Testamento, que fala mais a respeito da vida de Jesus de Nazaré e da vida do Cristo, você vai ver que enquanto Jesus de Nazaré andava, era muita gente perto. E ela teve que se esforçar para chegar perto de Jesus. E muitas vezes, nos dias de hoje, nós não queremos mais nos esforçar. E esforçar, que eu quero dizer para você, não é implementar a força física, é implementar a força psicológica que você tem. Quantos dias que nós poderíamos estar orando e não oramos porque estamos cansados? Mas desculpa, mesmo cansado fazemos as coisas que o mundo quer que façamos. E por gentileza, não estou dizendo que você não pode fazer. Por exemplo, quanto tempo que a gente gasta para ver um filme? Você gastou pelo menos 10% daquele horário para orar? Ah, não, mas Deus cuida de mim. Não, Deus cuida da criatura. Só que a criatura não tem vida eterna, os filhos têm vida eterna. Ah, pastor, mas eu trabalho muito. Legal. O mesmo tempo que você está trabalhando, você está cuidando da tua família, está cuidando da tua vida espiritual, porque o espiritual, ele é só invisível, viu? Mas ele existe. O mundo espiritual, a diferença é que ele não está materializado. Mas ele existe. E quanto que nós estamos dando para ele? Porque nós não paramos para pensar conosco mesmo. E aquela mulher foi procurar um Jesus cercado de pessoas. E ela conseguiu passar pelos problemas. E quantas vezes que nós estamos desanimando porque o problema está grande, viu? Quem te falou que não iria ter problema na vida? Quem te contou a história que não teríamos dificuldade na vida? Quem te contou a história que nunca poderíamos ter uma doença, que nunca poderíamos ficar desempregado, que a morte não iria chegar na nossa casa? Se você pensa assim, leia a Bíblia. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Tudo é comum para todo mundo. A decisão está quando nós pensamos conosco mesmo. E nesta manhã, queria trazer essa reflexão sobre a nossa vida. Porque aquela mulher se esforçou e tocou em Jesus. E quando Jesus foi tocado, ele parou, olhou para trás e falou assim: alguém me tocou. As pessoas apenas materializadas não entenderam. Aí alguns dos discípulos: Jesus, como é que você está falando que alguém te tocou, mano? O bagulho aqui tudo apertado, um empurrando o outro. E ele falou assim: eu senti que de mim saiu virtude. E quando você procura ao Senhor Jesus com todo o teu coração, a tua necessidade vai ser atendida, porque Ele tem prazer de te abençoar. Feche teus olhos um pouquinho. Não sei qual dos problemas que nos cercam, pode ser financeiro, familiar, sentimental, pode ser problemas espirituais. Quantas vezes na vida que somos induzidos a circunstâncias que não era aquilo que nós queríamos fazer, mas muitas vezes fazemos. Quantas vezes que poderíamos tomar uma decisão mais acertada, mas não tomamos porque não pensamos. Aliás, hoje pela manhã teve escola bíblica, viu? Estamos tendo agora domingo 15 para as 8 até 15 para as 9. E talvez hoje era um dia que você poderia ter vindo aprender um pouco mais da palavra de Deus. E não viemos porque estávamos cansados. Aliás, Jairo, desculpa, viu? Eu pedi para você preparar. Mas no final do culto eu quero apresentar para vocês as classes e os professores. Já está no slide, é que eu não me atentei. Mas às vezes o cansaço nos impediu de acordarmos algumas horas mais cedo. Mas para perdermos tempo até algumas horas mais tarde, nós perdemos. E desculpe, coisas passageiras, fúteis. Com todo respeito. Assisti um filme legal, para que você viu? Para nada, só para dar risada, legal. E a palavra de Deus pode transformar as nossas vidas. Quantas vezes por semana que nós poderíamos estar e não estamos? Mas o tempo está sendo gasto em alguma coisa. Será que não está no tempo de refletirmos sobre o tempo que nós temos? Essa mulher falou consigo mesma: se eu conseguir apenas tocar. Ela não queria conversar, ela não queria autógrafo, ela não queria fazer selfie com Jesus, ela queria tocar. E quando ela tocou, ele falou assim: de mim saiu virtude. Aí Jesus se virou para ela e falou assim: anima-se grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Aquilo que talvez estava sendo a cruz dela,
que talvez ela já estava pensando até em desistir da vida, porque o sangramento era muito forte. E não sei se você sabe, mas um sangramento contínuo vai te trazer anemia, vai te trazer vários problemas de saúde. E quem sabe ela já estava nessa situação. Mas um dia ela pensou consigo mesma, o start foi dela. Quero te dizer que Jesus Cristo continua de braços abertos para te abençoar, viu? Ele não está pondo nada, Ele não está te cobrando nada, não está te pedindo uma oferta especial. Quando terminar o culto, terminou, não vou passar envelopinho pedindo nada para você. Mas você tem que decidir, porque está dentro do seu livre-arbítrio, está dentro do seu querer. Esse tempo, né? Essa semana, como é que nós vamos viver essa semana? Se você pôr consigo mesmo e falar assim, essa semana vai ser abençoada, porque eu creio no poder do nome de Jesus. Todas as portas que estão fechadas para mim vão se abrir, porque eu quero que Jesus me ajude. Ele vai te ajudar. O problema da mulher era uma doença física. Tocou nele, ele falou assim, está salva, tua fé te salvou. Ela foi curada no mesmo instante. Jesus não pediu para ela fazer uma campanha de tocar na veste de Jesus. Não, você tem que me seguir por 7 dias, e todo dia, quando estiver cheio de gente, você tem que passar no meio da multidão e tocar em mim. Não, é imediatamente que a coisa acontece em nossas vidas, se cremos naquilo que nós estamos fazendo. E o crer demanda fé. O crer demanda o querer. A fé demanda o querer, viu? Porque Deus nos criou, Ele quer como filho, mas nós temos as nossas decisões para tomar. Nessa manhã eu queria que você tomasse uma decisão pela tua vida, quem sabe pela tua família. Você tome uma decisão pela tua vida profissional. Você tome uma decisão pela tua vida sentimental e fala, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Quando nós fizermos isso, o Senhor vai te ajudar. Você crê assim? Fica de pé então nessa manhã, em nome de Jesus. Aí você deve estar pensando, pastor, o seu discurso é fácil. Você não sabe o problema que eu estou passando. Realmente não sei. Só quero te lembrar que os problemas que eu passo também não é diferente dos seus, viu? Não tenho nada de anormal. Preciso trabalhar, preciso ter dinheiro para pagar minhas contas, preciso ter saúde para mim fazer o que eu faço. E não tem nada. Pensa que pastor tem aí um canal, que vem uma luz, nem nada, cara. Tem que batalhar o negócio. Só que uma coisa que eu nunca perdi na minha vida foi a fé. Nunca perdi. Por mais difícil que seja, eu tenho fé que vai melhorar e que vai mudar a circunstância. Nesse momento eu queria que você fechasse os olhos, mesmo em pé. E se a tua fé está fraca, que você não consegue falar consigo mesmo, eu vou vencer, eu queria nesta manhã orar pela tua vida. Eu queria que você viesse aqui na frente, porque eu vou dividir a minha fé com você. Não tenho nada de especial, viu? Tem uma dinheiro às vezes, mas eu acredito naquilo que eu prego, porque Deus tem feito isso na minha vida. Tenho confiado extremamente nele. Nos momentos mais cruciais, descansa, espera nele. Mas para esperar precisa ter fé, você precisa querer. E de repente você fala, hoje eu não tenho mais, eu estou tão desiludido com o mundo, com a vida, com todas as coisas, que eu não pare mais. Venha para frente que eu quero pôr a minha mão sobre a tua cabeça, abençoar a tua vida, e você vai sair daqui com uma nova perspectiva de vida nesta manhã. Você vai sair daqui com uma fé avantajada, porque Deus vai te ajudar. Porque se você não tem nem força mais para tocar, eu quero te ajudar a tocar. Por que eu estou te pedindo isso? Porque a mesma Bíblia fala assim, o que duas pessoas concordarem na terra, Jesus falando para Pedro, a respeito de qualquer coisa, meu Pai vai ligar no céu. Então hoje, eu não sei qual é o teu desejo, mas eu sei do meu. Eu quero te ajudar, e vou te tocar, e o Espírito Santo vai nos abençoar. Nós vamos sair daqui para uma vitória, como essa mulher teve. Talvez essa doença e esse sangramento nasal dela seria o motivo da morte, mas quando ela encontrou com Jesus, ela encontrou o motivo da vida. E eu quero que essa vida chegue na tua casa, na tua família essa semana, e Deus vai te abençoar. Pode ser assim?